O tema dessa mensagem é a espreita, que significa estar na expectativa da presença de Deus. Salmos 130, no verso 5, a palavra do Senhor diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e eu espero na sua palavra. Vou ler novamente o versículo 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e eu espero na sua palavra. Verso 6, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Então, como eu falei, o tema dessa mensagem é a espreita, na expectativa da presença de Deus. O texto que nós lemos, a gente vê que de cara, o salmista, ele apresenta algo para cada um de nós: o desejo e o anseio por Deus, o desejo e o anseio pelo Senhor. Esse salmos é um dos salmos aonde não se sabe ao certo quem é o escritor, quem escreveu ele. Alguns estudiosos falam que esses salmos pertencem ao povo que estava saindo da Babilônia após o cativeiro. Então, certamente, a gente passa a entender qual era a realidade desse povo. Sendo ou não sendo, esse povo que estava voltando da Babilônia, indo sentido a Jerusalém, a gente vê que o salmista expõe uma completa vontade e um aguardo pelo Senhor. No verso 1 do capítulo 100, no mesmo capítulo, no versículo 1, o salmista ele revela como se encontra e aonde eles estão. Quando ele fala das profundezas, clamo a ti. Ele está expondo a situação em que ele está, numa situação de profundeza, numa situação onde está precisando ser resgatado. E ele continua no verso 2, declarando: escuta, Senhor, a minha voz. Escuta, Senhor, a minha voz. E esteja alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Primeiro ele está apresentando a sua situação, que ele se encontra em uma profundeza. E depois ele clama para o Senhor escutar a sua voz. No verso 3 ele declara: se observares, Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Em algumas versões, precisamente na NVI, fala bem assim: Senhor, se o Senhor olhar apenas para as nossas iniquidades, quem ficará de pé? Ou quem ficará vivo? Se o Senhor enxergar apenas as nossas iniquidades, como que o homem pode então ficar de pé? No verso diante, no verso 4, ele declara: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Ele está declarando aqui que se o Senhor olhar somente para as nossas iniquidades, nenhum de nós estaremos em pé. Isso reflete muito a misericórdia e a graça de Deus na vida de cada um de nós. Porque se Cristo olhasse para cada um de nós e achasse apenas as nossas iniquidades, de fato nós não estaríamos em pé. De fato nós não estaríamos vivos. Mas como o texto declara no versículo 4, porém contigo está o perdão. Aqui revela a misericórdia e a graça de Deus para com cada um de nós. Cada pessoa que está presente nesse lugar teve um passado, uma vida talvez afastada de Cristo, uma vida talvez afastada do Senhor, mas a graça de Deus te alcançou, e hoje você está presente nesse lugar. Tudo isso porque com o Senhor está o perdão. No verso 5 ele já declara o anseio e a vontade em que ele está. A sua alma está por Deus. Então, como eu falei, o tema dessa mensagem é a espreita, na expectativa da presença de Deus. Daniel, o que isso significa?
No dicionário, a definição de estar à espreita é ficar de atalaia, observando atentamente, vigiando e aguardando o momento oportuno. No sentido espiritual, essa expressão ela pode ganhar uma força, no sentido de viver em constante expectativa pela presença de Deus. Isso fala de ter um coração faminto, fala de ser vigilante, fala de estar disposto a largar qualquer coisa para ter a presença de Deus. E a gente vê no verso que nós lemos, o salmista declarando que a sua alma aguarda no Senhor. Mas ele não apenas aguarda no Senhor de qualquer forma ou de qualquer maneira. A palavra fala que ele aguarda o Senhor e na sua palavra. A palavra de Deus fala que Deus ele não é homem para que minta e nem filho do homem para quê? Se arrependa. Então o salmista está esperando na pessoa certa e na base certa, que é na palavra de Deus. E no verso diante ele continua dizendo, no versículo 6, quando ele fala bem assim, ó: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã. Eu não sei quantos aqui já trabalharam no terceiro turno, ou já trabalharam de vigilante, mas a pessoa que trabalha no terceiro turno, a coisa que ela mais quer é que o dia amanheça. Por quê? Ela quer voltar para casa. Então o salmista está usando aqui um exemplo para que a gente venha entender a forma em que a alma dele está ansiando pelo Senhor. Da mesma maneira em que um guarda, um vigia, espera pelo amanhecer, assim a alma dele está esperando pelo Senhor. O vigia da cidade, ele não poderia dormir. Ele permanecia olhando para o horizonte e esperando o sol raiar, esperando o dia amanhecer. E assim deve ser o coração de todos aqueles que amam a Cristo, de todos aqueles que amam ao Senhor, ao ponto de não estar distraído, ao ponto de estar ligado, ao ponto de não estar acomodado, mas estar constantemente esperando pela manifestação de Deus. Tem alguém comigo aqui que pode dar um glória a Deus? Então, todo aquele que ama a Cristo não pode estar distraído, mas deve estar ligado, deve estar em constante busca e espera pela manifestação de Deus. E eu quero falar aqui de dois acontecimentos que todos nós devemos estar à espera, que todos nós devemos estar à espreita, atentos e ligados esperando. E o primeiro, certamente, é a volta de Jesus. Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 11, a palavra do Senhor fala: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 7, a palavra fala: eis que cedo venho, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Em Apocalipse 22, 12 fala: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo as suas obras. O primeiro acontecimento que todos nós devemos estar é a espera da volta de Jesus. Nós declaramos o louvor aqui, Maranata, que significa ora vem, Senhor Jesus. O desejo de nós, de todos os filhos de Deus, é esperar a volta de Jesus, é esperar a volta do Senhor. E justamente como esses três textos aqui que eu declarei, onde fala, eis que cedo venho, nos traz a clareza que Cristo está vindo e é logo. Então nós temos a convicção e a certeza que Ele vem. O Senhor, Ele vem. Mas a grande pergunta é, como eu e você estamos? Como eu e você estamos à espera do Senhor? É como a irmã Andréa declarou aqui no começo. Você sabe o que você acabou de declarar?
Ora, vem, Senhor Jesus. Você sabe o que você acabou de cantar, Maranata? Como que nós estamos esperando pelo Senhor? Como que nós estamos esperando por Ele? Em Tessalonicenses vai contar que na volta de Jesus vai soar a trombeta. Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois os vivos se encontrarão com o Senhor nos ares. E a grande pergunta é: nós estaremos nos encontrando com Cristo nos ares? Nós iremos nos encontrar com o Senhor? Esse ponto está levando cada um de nós a olharmos para a nossa vida e observarmos como que nós estamos caminhando, como que nós estamos vivendo. Jesus, ele conta uma parábola em Mateus 25, do versos 1 ao 13, uma parábola que você conhece, das 10 virgens, que é justamente sobre a volta, apontando justamente como que vai acontecer nos últimos dias. E essas 10 virgens, a Bíblia fala que há 5 insensatas e 5 prudentes. E por que há essa diferença nas duas? As duas estavam esperando, ambas, as outras 5 estavam esperando pelo noivo. As 10 estavam à espera pelo noivo. Elas levaram as suas lamparinas. Porém, a Bíblia declara que as insensatas não levaram azeite de reserva. Somente as prudentes. E o que foi que aconteceu? Demorou tanto que elas dormiram. As 10 dormiram. E o noivo veio. E as lâmpadas das outras estavam apagadas porque faltou azeite. Todos nós sabemos o que cada um representa. Sabemos que o noivo representa Jesus. Sabemos que ali as 10 virgens representam a igreja. Representa todos nós. Todos nós que estamos reunidos nesse lugar, nós devemos estar à espera de Cristo. Devemos estar à espera de Jesus. Porém, dentro de nós, existem as noivas prudentes e as noivas insensatas. O azeite, ele representa o Espírito Santo. Representa a fé genuína. E representa a vida espiritual interior. E o sono, isso nos mostra que o tempo ele é longo, é demorado. Isso demonstra, isso revela a fraqueza física que afeta a todos. Todos nós, irmãos, vamos passar por momentos difíceis. Todos nós vamos passar por momentos de fraqueza, mas o que nunca pode faltar dentro de cada um de nós é o azeite, é o Espírito Santo, é a presença de Deus. Isso nunca pode faltar. O azeite é o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele é o selo da salvação. Mas muitas das vezes nós assemelhamos a falta de azeite somente com o pecado. Mas não é somente o pecado que rouba o azeite. O que muitas das vezes que rouba o azeite, que rouba a presença de Deus da vida de cada um de nós, é a falta de zelo. Porque o que fez aquelas noivas ali insensatas foi a falta de zelo. Foi a falta de cuidado que elas tiveram. Porque elas deixaram tudo para cima da hora. Elas não colocaram como prioridade. E muitas das vezes nós faltamos com zelo. De que maneira, Daniel? É quando nós colocamos outras coisas como prioridade no lugar de Deus. É quando muitas das vezes nós valorizamos uma novela, ao invés de ter um momento de oração com o Senhor. É quando muitas das vezes nós valorizamos um filme, uma Netflix, no lugar de ter um momento lendo a palavra de Deus. É quando muitas das vezes nós esbanjamos muitas coisas e esquecemos de ter um momento com o Senhor. Um momento precioso. E isso revela uma falta de zelo da nossa parte. Eu não estou falando que é errado. Não, não é errado. Muitos momentos eu pego com a minha esposa, a gente passa uma tarde assistindo filme. Mas eu estou falando o que mais está alimentando a tua alma. O que mais você tem alimentado. Você tem se enchido mais de Deus ou você tem se enchido mais das coisas do mundo? Isso revela a falta de zelo que você tem
Isso revela a falta de zelo que você tem. Talvez a ideia dessas insensatas, sabe qual era? Quando o noivo estiver vindo, eu pegarei emprestado das minhas irmãs. Aquele famoso ditado, o jeitinho brasileiro. Vamos dar um jeitinho. Com as coisas de Deus, irmãos, não existe jeitinho. Ou é ou não é. Com as coisas do Senhor, não existe jeitinho. E talvez essa era a ideia delas, de pegar emprestada com as outras. E nós sabemos muito bem o que aconteceu. Elas não entregaram, as prudentes não entregaram o azeite para elas. E elas foram atrás de azeite. Quando elas voltaram, elas chamaram pelo noivo. E o noivo declarou: eu nem vos conheço. Eu nem conheço vocês. E Jesus, ele termina essa parábola no versículo 13. Dizendo: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Sabe o que acontece muito no tempo presente? Muitas pessoas vivem da seguinte maneira. Vive a sua vida da maneira que quer. E declara: um dia eu terei comunhão com o Espírito Santo. Um dia eu terei comunhão com o Senhor. Um dia eu terei comunhão com Deus. Mas a realidade é que o dia e a hora ninguém sabe. Possa ser que nessa sua espera possa acontecer a mesma coisa com essas viúvas insensatas. Você vai chamar por Jesus. Você vai chamar pelo Senhor. E o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Você deu mais prioridade para a sua vida secular. Você alimentou muito mais a sua alma. Você não teve comunhão comigo. Então, para o lado esquerdo. A segunda manifestação que todos nós devemos esperar é a manifestação da presença e do agir de Deus nos dias de hoje. Enquanto nós estamos aguardando a volta de Cristo, também esperamos que Deus ele continue agindo no meio de nós. Em Atos 2 dos apóstolos, os apóstolos eles oraram, unânimes em oração, eles estavam juntos, esperando pela manifestação de Deus. E eu quero que você entenda que eu não estou falando sobre você sentir arrepios. Eu não estou falando da manifestação de você apenas chorar, ou você falar em duas palavras em línguas, não. Eu estou falando sobre você ter uma experiência profunda com Deus, ao ponto da sua vida ser transformada, ao ponto de você não ser mais o mesmo, após ter essa experiência com Cristo. O Mateus e Yasmin, a vida deles nunca mais vão ser a mesma, porque eles tiveram essa experiência com o Senhor, porque eles tiveram essa experiência com Deus. Então é essa experiência que eu estou falando, essa experiência profunda ao ponto de mudar a sua vida, ao ponto da sua vida ser transformada. E nós vimos ao decorrer da história vários e vários homens que tiveram essa experiência profunda e as vidas deles foram totalmente transformadas. E eu quero falar algum deles. Um avivalista da história da igreja chamado John Wesley, um grande avivalista. Ele era pastor, ele pregava, ele fazia missões. Mas sabe o que acontecia com ele? Mesmo ele fazendo todas essas coisas, mesmo ele sendo pastor, ele sentiu um grande vazio dentro de si. Há uma história em que ele está em um navio, e o navio está a ponto de afundar. E ele conta que ele está com tanto medo, e ele olha para o lado, e ele olha os homens. Era essa a convicção que John Wesley não tinha. Mas porém, em uma noite, em uma reunião, ele teve o seu coração aquecido por Deus. Ao ponto que ali tudo mudou, ao ponto que a partir dali, tudo passou a ser diferente. E ele foi um dos responsáveis pelo avivamento em toda a Inglaterra. Eu estou falando aqui de experiências profundas. Na Bíblia nós vemos Isaías,
Isaías, quando ele entra no templo, ele tem uma visão da glória de Deus. Quando ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e quando ele vê os serafins clamando santo, 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 ao ponto do templo se encher da glória de Deus. E o que aconteceu após ele ter essa experiência? Ele reconheceu o seu pecado, ao ponto de ele declarar: ai de mim, e ele foi purificado, e ele foi transformado, ele recebeu o chamado, ao ponto de dizer ao Senhor, o Senhor declara: quem eu irei enviar? Ele fala: Senhor, envia-me a mim, eu estou aqui. Isso é um reflexo de uma pessoa que foi transformada. Uma pessoa que foi transformada, ela não fica paralisada, mas ela quer estar em movimento, porque a graça de Deus alcançou essa pessoa, a graça do Senhor alcançou essa pessoa. O outro exemplo é Moisés. Moisés, quando ele tem um encontro com o Senhor na sarça ardente, um homem que era um assassino, após ter um encontro com o Senhor, foi conhecido na Bíblia como o homem mais manso. Como pode isso, Daniel? É quando Deus alcança uma pessoa. É quando uma pessoa tem uma grande experiência, uma experiência profunda com Deus. Então nós estamos falando sobre viver em constante expectativa pela presença de Deus. Um outro homem avivalista da história da igreja, John Fielder, ele impregnou as paredes do seu quarto com hálitos das suas orações. O quarto dele era cheio de saliva dele, das orações que ele fazia. E ele passava a noite, passava horas inteiras orando, frequentemente, com fervor. E toda a sua vida foi uma vida de oração. E sabe o que esse homem declarou? Eu não queria levantar-me da cadeira, eu não queria tirar os meus joelhos do chão, antes que o meu coração fosse elevado a Deus. Mas muitas das vezes você nem dobra o joelho. Obrigado, Senhor, e acabou. A pergunta que eu faço é: que relacionamento você está tendo com Deus? Que relacionamento eu e você está tendo com o Senhor? Esse homem, ele declarou isso: eu não queria, Fábio, me levantar do chão, eu não queria tirar os meus joelhos do chão antes que o meu coração fosse elevado até a Deus. Não importa quantas horas passam, não importa quantos minutos passam, o que eu quero é que o meu coração chegue diante de Deus, o que eu quero é que a minha súplica chegue diante do Senhor. Isso aqui revela uma alma com desejo, com anseio e com anelo pela presença de Deus. E é isso que eu quero, é isso que o Senhor quer que seja gerado em nossos corações. Esse desejo, esse anseio, essa vontade, esse anelo pela presença dEle. Em Salmos 27, Davi ele declara, Salmos 27, versos 1, ele declara assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, e de quem me recearei? Verso 2: quando os malvados, os meus adversários e os meus inimigos se achegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Verso 3: ainda que um exército me cerque, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto eu confiarei. Uma pausa aí. No verso 1 ele declara quem é Deus na vida dele. Deus é a minha salvação. No verso 2 ele declara que os seus adversários estão atrás dele. No verso 3 ele declara que ainda que um exército me cercasse, eu não temeria, porque a minha confiança está em Deus. Mas o que eu acho interessante nessa passagem
é que ele está declarando que os inimigos estão atrás dele. Que ele está declarando que ainda que um exército se levantasse, ele está passando pelo conflito. E você, quando está passando pelo conflito, qual é a sua oração? É para que Deus ele venha te ajudar nesse conflito. Mas sabe o que Davi ele quer? Versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, meu Deus. Ele poderia pedir: ó Senhor, me livra dos meus inimigos, ó Senhor, me livra de tudo isso que eu estou passando. Mas ele não quer saber disso, ele quer saber da presença de Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e adquirir no seu templo. Você pode pedir bens materiais, você pode pedir o que for, mas o que importa é a presença de Deus, é a presença do Senhor. Oh glória! Salmos 44, versos 1. Como suspira costas pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Verso 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Assim como a costa suspira pelas águas, assim como a costa tem sede pelas águas, a minha alma e a sua alma deve ter sede pela presença de Deus. Deve ter sede pela presença do Senhor. Salmos 25, verso 13. Na prosperidade repousará a minha alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para que os temem, as quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. O salmista aqui ele está declarando que na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência. E a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Aqueles que temem a Deus, têm Deus no seu íntimo. E quando nós temos Deus no nosso íntimo, quando nós tememos ao Senhor, a palavra fala que Ele faz com que nós conhecemos a sua aliança. Quando nós temos comunhão com Deus, Ele nos revela coisas profundas. Quando nós temos comunhão com o Senhor, Ele nos revela coisas profundas e íntimas. E é isso que eu quero que você acorde e se ligue, porque é isso que Deus Ele quer revelar para você. Existem verdades ocultas que Deus Ele quer revelar para cada um de nós. Mas o que nós precisamos é ter essa alma sedente pela presença de Deus. Estar à espreita é ter um coração faminto, vigilante, estar disposto a abandonar qualquer coisa para encontrá-lo, Senhor, para ter a presença dEle. E a pergunta que eu faço é: o que você está disposto a deixar? O que você está disposto a deixar, ou o que você está disposto a passar para ter essa experiência profunda com o Senhor? O que você está disposto a deixar de lado para ter essa comunhão profunda com o Senhor? Você estaria disposto a deixar de lado o que te impede de ter comunhão com Deus? Sei lá, pode ser uma rede social, pode ser uma amizade que te afasta de Cristo, pode ser um relacionamento, pode ser cargos, pode ser pessoas, pode ser vontade. Você estaria disposto a abandonar tudo isso para ter uma proximidade íntima com Deus? A pergunta é: você está disposto? Uma coisa nós sabemos, que o Senhor Ele deseja ter uma comunhão com todos nós. O Senhor Ele deseja ter essa comunhão profunda e íntima comigo e com você. E lembrando que eu não estou falando sobre você orar, não estou falando sobre uma experiência profunda.
Estou falando de profundidade. Talvez você possa dizer, mas Daniel, eu oro. Daniel, eu leio a Bíblia. Daniel, eu jejum. Daniel, eu dizimo. Mas a pergunta que eu estou fazendo, o que eu estou falando aqui, é sobre uma experiência profunda ao ponto da sua história ser totalmente mudada. Ao ponto dos seus filhos verem, meu Deus, o que foi que aconteceu na vida do meu pai? O que foi que aconteceu na vida da minha mãe? Porque não é mais o mesmo. Aí você vai declarar, eu tive um encontro real com Deus. O Senhor se manifestou para mim e a minha vida foi mudada. Então você pode ter uma vida de oração, de leitura bíblica, de jejum, você pode dizimar. Tem um testemunho de um pastor muito conhecido, chamado Luciano Subirá. E ele conta um testemunho em um livro dele, que é Até que Nada Mais Importe. E ele conta nesse livro uma experiência que ele teve com Deus. Ele estava numa virada de ano, e quando chegou o dia 1º, ele declarou, a partir de hoje, eu não coloco nenhum alimento mais na minha boca. E ele fez um jejum prolongado de muitos dias. E ele falou que esse período foi o período onde ele mais leu a Bíblia. Foi o período onde ele mais orou. Foi o período onde ele passou de jejum. E ele foi para uma reunião com a sua liderança. E eles reunidos lá, e a reunião era apenas uma reunião administrativa. Era apenas uma reunião de direcionamento. E um dos discípulos dele falou, pastor, deixa eu tocar um louvor. Ele falou, olha, aqui é somente uma reunião administrativa. Mas vamos lá, toque um louvor. E ele conta que ele tocou aquele louvor do Marcus Witt, chamado Eu Te Anelo, Eu Te Desejo. E ele falou que quando ele começou a tocar aquele louvor, toda a liderança dele, toda a liderança caiu em choro. E eles choravam. E ele perguntou a Deus, o que está acontecendo no meio de nós? E o Senhor falou bem assim, eu estou conduzindo vocês a um lugar de arrependimento. E ele falou que ele sondou no seu coração, mas arrepender-se de quê? Arrepender-se de quê? E o Senhor falou para ele, de vocês não estar me buscando da maneira que deve buscar. E ele sondou no seu coração e ele declarou, mas como, Senhor? Esse é o período onde eu estou mais jejuando. Esse é o período onde eu estou mais lendo a Bíblia. Esse é o período onde eu estou mais buscando ao Senhor. Certo? O Senhor responde para ele, esse é o período de verdade, que você está orando, que você está buscando. Mas você sabe o que você está fazendo? Você está apenas batendo metas. Você está apenas quebrando os seus recordes. E ele faz outra pergunta para Deus. Até quando, Senhor, eu te devo buscar? Ou até que nível eu devo te buscar? E a resposta que o Senhor deu foi o tema do livro. Até que nada mais importe. Se você quer ter uma vida comum, continue da maneira que você está. Agora, se você quer ter uma vida de experiências com Deus, se você quer ter uma vida do agir de Deus na sua vida, faça até que nada mais importe. Até o ponto onde Deus ele seja 100% a prioridade na sua vida. E a pergunta que eu faço, nós temos vivido na expectativa da presença de Deus? Nós temos vivido à espreita de Deus? Em Êxodo 24, no verso 15 ao 16, Moisés ele esperou 7 dias no Monte Sinai, cobrido pelas nuvens, até ouvir a voz de Deus. Durante esse período, nada comeu e nada bebeu, porque a sua fome, a sua sede estava em ouvir a voz do Senhor. A sua fome e a sua sede estava em ouvir Deus falar. Ele estava à espreita de Deus. Ele estava na expectativa da presença de Deus. Ele estava disposto, ele estava atento, ele estava ligado, ao ponto de lhe deixar qualquer coisa para ter Deus de perto. E sabe, essa mesma proximidade que Deus ele tinha com Davi, que Deus tinha com Moisés, Deus queria ter com o povo. Nos versos anteriores, abra comigo sua Bíblia em Êxodo 19, versos 7
Êxodo 19, a partir do verso 7. No verso 7, Moisés, ele convocou as autoridades do povo e lhe expôs todas as palavras e o que o Senhor havia ordenado. Já no verso 8, o povo responde, unânime, dizendo: o que o Senhor, faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. No verso 9, o Senhor ele fala para Moisés que ele viria em uma nuvem escura, para que da mesma maneira em que Moisés ouvisse a voz de Deus, o povo também viesse a ouvir a voz de Deus. No verso 10 e 11, Deus ele dá uma direção para Moisés do que o povo deveria fazer. O povo deveria se consagrar, o povo deveria lavar as suas vestes, e no terceiro dia estar pronto, para que viesse se encontrar com o Senhor no Monte Sinai. No versos 12 e 13, o Senhor ele estabelece um limite para que o povo não viesse ser morto. No versos 14, Moisés, ele desce do monte, tendo Moisés descido do monte no verso 14, ele declarou ao povo tudo aquilo que o Senhor havia dizido a ele. No verso 16, a palavra fala que aconteceu que ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, houve raios, uma densa nuvem cobriu o monte, a trombeta soou fortemente, e todos no acampamento ficaram com medo. No verso 17, Moisés ele leva o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, para o povo encontrar-se com Deus. No verso 18, no Monte Sinai, a Bíblia fala que o Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele. Havia fogo, fumaça, como uma de fornalha, e todo o monte tremia violentamente. O som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés ele falou, e a voz do Senhor lhe respondeu. Eu quero que você entenda aqui, esse texto declara o Senhor lhe querendo falar com o povo, diretamente. E eu quero que você entenda que Deus, ele não tirou esse povo, o povo hebreu do Egito, para o leite e mel. Deus ele não tirou o povo do Egito para a terra prometida simplesmente para eles terem o lugar aonde morar. Porque ele poderia dar isso simplesmente no Egito. Se fosse apenas uma questão de moradia, um lugar melhor, se fosse apenas questão de comida, Deus ele poderia dar isso no Egito para eles. Aí você me pergunta, Daniel, então por que Deus tirou o povo do Egito? A resposta está lá em Êxodo capítulo 6, versículo 7, abre aí, Fábio. Êxodo capítulo 6, versículo 7, onde fala, e eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirou debaixo das cargas do Egito. O Senhor, ele tirou o povo hebreu do Egito para ser o seu povo, para ser a sua prioridade, para ser o povo dele. No momento em que Deus ele deseja ter essa proximidade com o povo, em Êxodo 19, no verso 20, no capítulo 20 é a continuação, a partir do versículo 2, Êxodo 20, versículo 2, o povo ele fala com o povo, o Senhor, Deus ele fala com o povo, dizendo, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de escravidão, continua, e não terás outros deuses diante de mim, próximo, e não farás para ti imagem de escultura, e nem coisa alguma semelhança, do que há em cima nos céus, e nem debaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. 5, e não te encurvarás a elas, e nem as servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso,
que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Verso 6. E faço misericórdia a milhares do que me amam, e ao que guarda os meus mandamentos. Aqui o Senhor, Ele está declarando para o povo e dizendo diretamente para o povo: eu vos tirei da terra do Egito, eu te tirei daquele lugar de escravidão, eu te tirei daquele lugar, Israel. Esse Deus, querido, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus ciumento, que Ele não queria ser dividido por ninguém. Ele queria o povo de Israel apenas para Ele. E o povo de Israel era um povo que estava acostumado com a escravidão. Era trabalho todo dia, de dia e de noite. Então Deus, Ele estabelece um dia especial, o dia do sábado, o dia do Senhor. Esse dia era apropriado só para o povo buscar a Deus. Deus aqui, Ele estava doutrinando o seu povo, mostrando para eles: olha, vocês trabalhavam muito lá, mas aqui vocês vão ter um momento para ter comigo. Trazendo ao povo a importância de ter um relacionamento com Ele. E com isso nós observamos o que Deus, Ele queria. Deus, Ele queria que o seu povo estivesse próximo dEle. Mas a gente vai ver a resposta desse povo. Êxodo 20, versos 18. Onde fala bem assim: todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da trombeta e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Repita comigo: e pôs-se de longe. Verso 19. E disseram a Moisés: fala tu, Moisés, conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. No verso 18, o povo vai se distanciando. No verso 19, ele declarou isso: Moisés, fala tu conosco. Mas que Deus não venha falar com nós para que a gente não venha morrer. No verso 20, Moisés, ele tenta explicar para esse povo o que Deus queria fazer com tudo aquilo. Quando ele diz: e disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Se chegou à escuridão, aonde estava Deus? Aqui a gente vê o relato de Deus querendo ter essa proximidade com esse povo. Porém o povo ia se distanciando. Porém o povo declarou: que tu fale conosco, Moisés, mas que Deus não fale com nós, para que não morramos. No versos 21, Moisés, ele adentra nessa nuvem escura, aonde estava Deus. Em Hebreus, no capítulo 12, versos 18, abre aí, Fábio. Em Hebreus, capítulo 12, versos 18, vai relembrar o que está acontecendo aqui em Êxodo, onde fala: porque não chegaste ao monte palpável, e acesso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Verso 19. E ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, as quais ouviram e pediram que não lhes falassem mais. Aqui o escritor está lembrando o que aconteceu em Êxodo. E ele está falando: lembra daquele dia em que aqui um monte ele fumegava? Lembra daquele dia em que eles pediram para que não lhes falassem mais? Ele está relembrando o que aconteceu lá. Versos 21. Versículo 21. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. O povo demonstrou que estava com medo. E aqui o escritor em Hebreus, ele expõe que Moisés também estava com medo.
Mas mesmo com medo, Moisés ele entrou naquela nuvem. Mesmo com medo, Moisés ele entrou porque ele estava na expectativa da presença de Deus. Ele estava disposto a qualquer coisa para ouvir a voz de Deus. Ele estava disposto a qualquer coisa para ter Deus de perto. Mesmo que aquilo causasse nele medo, eu vou entrar porque eu quero ouvir a voz de Deus. Eu vou entrar porque eu quero me aproximar do Senhor. Mesmo com medo, mesmo me tremendo todo, eu vou, porque eu quero ir de encontro ao meu Deus. Mesmo com medo, Moisés ele foi. E olhe para cá, irmão. Moisés ele já teve várias e várias experiências com Deus. Moisés ele viu Deus na sarça ardente. Mas mesmo assim, quando Deus se manifestava, Moisés tremia. Porque nós não podemos nos acostumar com o sagrado. Nós não podemos nos acostumar com o sagrado. Não é apenas mais um culto, não é apenas mais uma célula, não é apenas mais um louvor, não é apenas mais um domingo. É onde Deus quer se manifestar a cada um de nós. Mas a pergunta é: você está disposto? Você está preparado? Você está com o coração aberto para receber aquilo que Deus quer derramar? Moisés, mesmo com medo, ele ia. Mesmo ele tendo várias e várias experiências com Deus, todas as vezes em que Deus se manifestava, era como se fosse a primeira vez. Sabe o que isso representa? Uma alma que tem sede de Deus. Deus está se manifestando a mim, eu quero mais. Deus está falando comigo, eu quero mais ouvir a tua voz. Deus, eu quero mais e mais e mais e mais. Isso revela uma alma sedenta por Deus. Em Deuteronômio, que significa repetição, no capítulo 5, abra sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 5. No versos 27. Entre na mensagem comigo, irmãos. No versos 27. Moisés ele está lembrando o povo do que o povo disse. O pessoal do louvor pode subir. Versos 27. Chegar-te e ouve tudo o que disser o Senhor, o nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que disse o Senhor, nosso Deus, e ouviremos e cumpriremos. Moisés, no verso 27, está lembrando aquilo que o povo declarou. Quando o povo disse: olha, tudo aquilo que o Senhor disser, tudo aquilo que o Senhor ordenar, nós iremos cumprir, nós iremos fazer. No versos 28, quando ele declara assim: ouvindo, pois, o Senhor, as vossas palavras, quando me falavas a mim, olha só, preste atenção. Quando Deus ele estava ouvindo, quando o povo ainda estava falando para Moisés. Quando ele diz: olha, ouvindo, pois, o Senhor, as vossas palavras, quando me falavas, quando o Senhor estava ouvindo, enquanto o povo estava falando com Moisés ainda. E olha o que o Senhor declara: ouvi a palavra deste povo, as quais te disseram, e em tudo falaram bem. Aqui Jesus, aqui o Senhor está lembrando daquilo que o povo disse: Moisés, fale tu conosco, mas que Deus não fale com nós. Deus ele está falando bem assim, ó: ei, quando eles estavam falando para ti ainda, eu ouvi, e eles disseram bem. Eles disseram bem. No verso 29, Deus ele vai abrir o seu coração. Deus ele vai rasgar o seu coração, quando ele vai declarar dizendo: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardasse todos os meus mandamentos todos os dias. O Senhor ele está rasgando o seu coração e declarando a esse povo:
Quando no versos 28 ele declara, eles disseram bem. E no versos 29 ele fala, quem dera, Moisés, que esse povo tivesse tal coração que me temesse. Quem dera que esse povo guardasse todos os mandamentos, para que o bem fosse feito a eles. Deus, ele está rasgando o seu coração. Deus, o que ele queria ter com esse povo era intimidade. O que Deus ele queria ter com esse povo era relacionamento. E quando Deus deseja se manifestar, o povo declara isso, que o Senhor não fale conosco. E nesse verso o Senhor expõe o seu coração. Quem dera, Moisés, que esse povo tivesse tal coração que me temesse. Quem dera que esse povo quisesse ter um relacionamento comigo. Queridos, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que ama o seu povo. E aqui Ele está expondo o seu coração. Quem dera que esse povo quisesse ter algo comigo. Quem dera que esse povo me temesse, Moisés. No versos 30, o Senhor declara: vai lá e tornai-vos as vossas tendas. Aqui o Senhor está ordenando para Moisés: Moisés, vai lá com esse povo e fala para eles irem para a casa deles. Já que eles não têm um tal coração que me temem, já que eles não querem se relacionar comigo, manda eles irem para a casa deles. Manda eles irem embora. Para que você venha ficar mais entendido do que Deus está dizendo aqui. É como se a pessoa que estivesse responsável aqui pela palavra estivesse aqui no domingo e você chegasse aqui para cultuar a Deus. E quando fosse abrir o culto, a pessoa declarasse: olha, vão para a casa de vocês. Já que vocês não querem se relacionar com Deus, vão para a casa de vocês. Porque talvez na casa de vocês há algo melhor. É isso que Deus está expondo. Moisés, vai lá e fala para esse povo ir para a casa deles. Fala para esse povo ir embora. E sabe, irmãos, eu entro na história e eu imagino a cena de Moisés, ele obedecendo a voz de Deus. Quando Deus manda ele ir falar ao povo, e ele lá se preparando, se levantando: eu vou lá obedecer a voz do meu Senhor. Versos 31. Eu imagino comigo quando Moisés está indo embora, o Senhor declara: tu, porém, fica aqui comigo. Tu, porém, fica aqui comigo. Já que esse povo não me quer, Moisés. Tu passou pela nuvem estranha. Tu estava com medo, tu estava assustado, mas tu entrou naquela nuvem somente para ouvir a minha voz, somente para se encontrar comigo. Esse povo não me quer, mas tu fica aqui comigo. Eu não sei pelo que você passou, irmão. Eu não sei pelo que você tem passado, mas o desejo de Deus é esse, para mim e para você. Fica aqui comigo. O Deus que nós servimos é um Deus de relacionamento. O Deus que nós servimos é o Deus que se fez carne. Ele se fez homem. Ele tomou a forma de servo. E ele declarou em Mateus 6:6: entra no teu quarto e feche a porta, porque o Deus que te ver em secreto te recompensará. Deus está chamando o povo para o relacionamento. Deus está chamando o povo para a intimidade. Fique de pé essa noite. Você que estava afastado, volte para a presença do Senhor. Você que não estava valorizando a presença de Deus, Deus, Ele te chama. Filho, filha, volta, 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 volta. Não é nesse lugar que Deus, Ele quer que você esteja. Não é nesse lugar afastado, distante.
O Senhor, Ele te chama para um concerto. Eu não sei como você chegou nesse lugar. Talvez hoje possa ser a sua primeira vez aqui, mas não importa. Se você sentiu no seu coração, a minha alma deseja por Deus, a minha alma tem sede por Deus, vem nessa noite, nesse lugar, vem nesse altar, porque o Senhor Ele quer derramar o manancial dEle. O Senhor Ele quer derramar águas, 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 águas vivas. Você que não estava mais sentindo a presença do Senhor, você que estava afastado, você que nunca teve uma experiência com Deus, hoje te movimenta, hoje sai do teu lugar e declara: Senhor, quero ter uma experiência contigo.